A palavra de Deus nos diz assim em 1 João 5,7: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Gloriosa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus do Antigo Testamento prometeu estar presente e vir Ele mesmo para salvar ao seu povo. Isto é exatamente o que Ele fez. Ele mesmo veio e consumou sua obra, ali manifestado como Criador, aqui manifestado como Salvador, e agora no meio do seu povo manifestado como Consolador. Porém, não são 3 pessoas, mas uma é a mesma pessoa. Este é o testemunho de toda a Escritura. Assim creram os profetas e apóstolos. Então, de onde veio esta crença que acrescenta a Deus 3 pessoas distintas? Isto veio depois da Idade Apostólica e foi introduzido astutamente no Concílio de Nicéia, em Roma, no ano de 325 d.C. A chamada Trindade, que nem sequer aparece na Bíblia, teve sua origem no culto pagão. Os romanos adoravam a muitos deuses e também oravam a seus antepassados como mediadores e intercessores. Então a nova religião lhes deu oportunidade de mudar os nomes de seus velhos deuses pagãos por nomes novos, e em vez de Júpiter, Vênus e Marte e etc., substituíram por Pedro, Paulo, Fátima, Cristóvão. Eles não podiam fazer que sua religião pagã permanecesse com um só Deus. Portanto, o dividiram em 3, dando-lhes personalidades separadas para as manifestações de Deus. E logo fizeram dos santos seus intercessores, contrariando assim as Escrituras que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então vemos que a doutrina da Trindade, da oração a santos, é uma doutrina pagã introduzida no cristianismo. As Sagradas Escrituras ensinam que Deus é um. Porém, a tradição dos homens assegura que é trino, de modo que existe um conflito entre as Escrituras e as crenças tradicionais do mundo chamado cristão. Sem dúvida, devemos que tomar uma decisão entre estes 2 ensinamentos, pois são totalmente opostos. Agora, irmãos, os que sustentam essa doutrina irracional argumentam que se trata de um mistério. Porém, a Bíblia não diz nada do mistério da Trindade. As Sagradas Escrituras falam-nos do mistério da piedade, Deus manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16. Porém, não diz nada da fictícia doutrina da Trindade. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Se fazemos bem quando cremos que Deus é um, então o mal está em crer no contrário? Porque isso significa contrariar a Escritura. Ainda que os demônios creem e sabem que Deus é um, porém eles não pregam o
que sabem, mas sim o que pervertem, de modo que esta doutrina da Trindade é uma perversão diabólica. O Senhor Jesus Cristo, falando com a samaritana, disse: Deus é Espírito. Agora, que Espírito é Deus? Indiscutivelmente, Ele é o Espírito Santo, porque a Escritura diz um Espírito, Efésios 4:4. E não há dois Espíritos Santos, é um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Não são três, senão um. A Escritura diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdades. 2 Coríntios 3:16 e 17. As Sagradas Escrituras não se contradizem porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. Elas ensinam claramente que nosso Deus é um Deus com diferentes manifestações, de modo que o Filho é Deus com todos os seus atributos. Por essa razão, João disse: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeira estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Desta maneira fica demonstrado que Deus veio manifestado como Filho para revelar-se a si mesmo como Deus verdadeiro. Por consequente, Jesus Cristo é Deus mesmo manifestado em carne. Com razão, Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Irmãos, a Escritura de Deus, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus está dizendo que Deus é um só, com manifestações diferentes, mas é Deus. E eu quis trazer este ensino, esse conteúdo, para termos entendimento, irmão, que só há um Deus, para que as nossas orações sejam feitas para o Deus verdadeiro, que orar a santos como Santa Fátima, São Cristóvão, esses demais santos, isso daí é um costume pagão, é um costume que não está na Bíblia, não está familiarizado com a Bíblia. A Bíblia nos diz que há só um intercessor, e este é o Senhor Jesus Cristo. Então que toda honra, toda glória, todo louvor, que toda adoração, que toda oração seja destinada ao nosso Deus verdadeiro. E eu convido aos irmãos a orarem nesta manhã, que possamos ter um momento na presença do nosso Deus verdadeiro. Senhor Jesus, Deus amado, Criador dos céus e a terra, estamos com o coração agradecido nesta manhã por o Senhor ter nos revelado, o Senhor ter aberto nossos olhos. Estamos mais uma vez aqui com o coração agradecido em dizer obrigado, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela bênção, obrigado pela Tua palavra,
Obrigado por o Senhor nos revelar na Tua Santa Escritura. O Senhor sabe que a gente só quer adorar o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus único que nos salva, esse único Deus que nos liberta. Pai, cremos no poder da Tua palavra, cremos no poder da Tua ressurreição, cremos no poder do Teu amor, cremos em todo no Senhor, Pai. Pai, abençoe nosso dia, abençoe, Pai, cada qual nós vamos fazer, que cada pessoa ouvinte, irmãos, possa ser ricamente abençoado e ter um belo dia e sair com as mais ricas bênçãos do Teu Espírito, Pai. É o que nós oramos, buscamos, Te agradecemos, Te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo, é o que nós oramos, para a honra e a glória do nosso Deus poderoso.